Acho que eu vou precisar mais luz aqui. Se a daí não der conta, acho que é melhor ligar pelo menos aí. Ligar uma fase, né? Liga a fase dali de cima. Para que a gente não perca tempo, eu quero que você perfeito. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 1, versículo 9. Deus tem uma palavra para que a gente possa caminhar amparados nela, nesse 2022 que está chegando. Amém? Enquanto uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, como de costume, fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Josué capítulo 1, versículo 9. O texto bíblico diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Eu vou ler novamente o texto, Josué capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Deus poderoso, a tua palavra foi lida, que ela venha de encontro ao teu povo nessa hora, e que verdadeiramente saiamos daqui com a palavra profética guardada na nossa mente, no nosso coração. No nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Eu quero pedir para que você evite caminhar nesse instante, para que você não perca nada da ministração e para que você também não atrapalhe quem está sedento pela palavra de Deus, porque é ela que vai nos conduzir durante todo esse novo ano que está por vir. Amém? Obrigado, John. John está aqui ajeitando algo para mim. À vontade, pode. Precisamos saber o significado das palavras para compreendermos adequadamente uma fala. Com a palavra de Deus não é diferente. Não é à toa que o dicionário é uma ferramenta de auxílio para podermos fazer uma exegese de um texto e compreendermos o que Deus está falando conosco. Uma palavra profética, ela não é uma sentença que, independentemente das ações que tenhamos, ela acontecerá na nossa vida. Mas ela é um farol, uma esperança ativada, uma mola propulsora para atingirmos o nosso melhor potencial, um GPS para direcionar a nossa fé. Uma nova história, seja forte e corajoso. O que é história? A história é formada pelas ações humanas, no passado e no presente. Por favor, preste atenção. No pessoal, história é um registro de nossa vida. Sendo assim, uma nova história sempre vai acontecer. Ainda que você não faça nada, uma nova história está acontecendo. Porque a vida é dinâmica, ela não é estática. E quaisquer variáveis, até mesmo as externas, podem
afetar-nos, podem influenciar a nossa história. Por favor, quem chegar, já vá sentando no lugar que você encontrar, para que você não tire a atenção. Achou uma cadeira disponível? O diaconato, por favor, faça esse papel de ajuda. Vocês já foram treinados, estão aptos para fazer isso. Como exemplo, eu cito decisões políticas, mudanças econômicas, mudanças climáticas, a chegada de um vírus ou de uma variante, a mudança de emprego ou desemprego, independentemente da sua vontade, influenciará na sua história. Quem está me entendendo, levanta a mão. Então, o que vai fazer com que os planos de Deus, porque Deus tem planos também para a sua vida. Você pode dizer amém? Diga amém. Então, o que vai fazer com que os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida aconteçam é fazer com que essa história que vai ser escrita seja linda, abençoada e vitoriosa. O que vai fazer isto vai depender das nossas escolhas. E aqui entra o poder da decisão. E como eu sempre tenho o hábito de dizer, escolhas decidem o futuro. Fala para quem está do seu lado e diga: escolhas decidem o futuro. Diga: e suas escolhas irão decidir a sua história em 2022. Ou seja, eu posso... Não, deixa eu pregar agora. Ou seja, não precisa repetir. Agora não. Eu posso não apenas assistir a história acontecer, mas eu posso escrever a história. Eu posso ser o protagonista do meu conto. Pastor, o que é um conto? Um conto é uma narrativa breve, é um texto curto, em que o narrador conta uma história desenvolvida e que tem um enredo muito breve. A Bíblia fala sobre a vida e ela diz: a vida é um conto. Então, eu posso ser protagonista do meu conto ou da minha novela. Literariamente, o que é a diferença da novela para o conto? A novela, ela tem um tempo maior de extensão, ou seja, enquanto o conto é de menor extensão, a novela está no meio e o romance tem uma duração maior. Eu estou falando aqui de coisas de português, mas só para você ter um detalhezinho do que eu estou falando. Mas o que quero chamar mais a sua atenção aqui não é o que é conto, o que é novela, o que é romance, mas eu quero dizer que você pode ser protagonista da sua história. Você pode ser o ator principal do filme da sua vida, desde que Deus seja o seu diretor, o diretor desse filme, tudo vai dar certo. Você pode levantar sua mão e dar uma glória a Deus como Ele merece ouvir. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui que o talent está repuxando. Jesus nos ensina, amados, que coisas novas nunca podem ser retidas, nunca podem ser seguradas por estruturas velhas. Isso significa que, se eu não me preparar, mudando-me primeiro, eu não vou reter as novidades que Deus está liberando sobre mim. Seremos sempre odres velhos tentando reter, segurar vinhos novos. Seremos sempre, irmã Maria José, panos velhos tentando serem consertados com remendos novos. E o que vai acontecer? A gente vai se arrebentar. E quando a gente se arrebenta, dificilmente a gente chega e diz: a culpa é minha. A gente vai jogar a culpa em Deus, a gente vai jogar a culpa na igreja, a gente vai jogar a culpa em alguém, mas dificilmente a gente vai dizer: era eu que era um odre velho, ou era eu que era um pano velho.
Seremos pessoas velhas, não estou falando aqui na idade, mas na mente, pela falta do novo nascimento, almejando viver coisas boas vindas de Deus. E o que vai acontecer quando nós não nos renovamos, quando nós não nos tornamos esses outros novos ou esses planos novos? Bênçãos serão derramadas por Deus sobre a nossa vida, mas nós não conseguiremos segurar, porque elas irão escorregar de nós. Comidas que deveriam ser degustadas por nós, estou usando aqui o sentido de metáfora, estou usando aqui figura de linguagem, cairão da nossa mesa simplesmente por nossa inaptidão. Então, nessa noite de vigília, daqui a pouco estaremos dobrando os nossos joelhos para que possamos permanecer o restante do ano que vai começar de pé. Porque quem começa um ano de joelho diante da presença de Deus, pode ter certeza que o restante do ano você ficará de pé no nome de Jesus. E eu quero dar algumas dicas para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite. Primeira dica, primeiro conselho, nem é meu, é de Deus. Renove-se. Fale para quem está do seu lado, diga: renove-se. Você que está me vendo pelas redes sociais, serve para você. Renove-se. Renovar o quê? Olha para mim. Renove a sua mente. Renove a sua aliança com Deus. Esse foi o segredo que fez de Uzias um rei bem-sucedido. E a Bíblia diz, pastora, que enquanto ele buscou a Deus, enquanto ele tinha aliança com Deus, ele prosperava em tudo que ele fazia. Renove o seu amor por Ele, por Jesus. O que eu estou falando aqui é no sentido de busque o primeiro amor, aquele amor que brota quando você tem um primeiro encontro com Cristo, aquele amor que faz você tremer o coração quando chega na igreja, aquele amor que anseia pelo batismo nas águas, aquele amor que faz você desejar que a igreja tivesse mais um culto na sua programação, para que você pudesse participar de mais uma reunião. Renove o quê? Renove o seu prazer pela palavra de Deus. A Bíblia diz, irmão, que aquele que é feliz tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Renove o seu prazer, ministério de louvor, por todas as coisas relacionadas ao Todo-Poderoso. Renove a sua alegria por estar na casa de Deus, e fale como Davi falava e registrou lá no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me, parafraseando ele, quando me disseram, vamos para a vigília de fim de ano, lá na igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro de São Cristóvão. A vinda para a casa de Deus não deve ser um martírio para você, mas deve ser um motivo de um anseio, um desejo, uma busca de algo que você conte as horas no relógio, para que possa logo chegar o momento da reunião, do culto, daquele serviço que estaremos prestando ao Senhor. Renove o poder servir ao Senhor. O salmista no Salmo 100, ele dizia: servir ao Senhor com alegria. Então, a palavra para mim e para você nesse 2022, que estamos escrevendo uma nova história e que ela possa ser linda, porque uma história vai ser escrita, agora como vai ser, é que está o detalhe, é que você seja novo todos os dias, não importando quantos anos você tenha de idade. Você pode ser um adolescente e ser um velho, e você pode ser um idoso e ser novo. Quem está entendendo o sentido do que eu estou falando? Eu estou falando aqui de coisas espirituais, e espero que você seja espiritual para compreender. Quem está entendendo, levanta a mão aí e diz um amém. Mas pastor, onde entra a questão então de ser forte e corajoso? Porque essas mudanças não são fáceis. A vida é boa, mas eu quero dizer para você que
viver não é para amadores. Repete para quem está do seu lado e diga: a vida é boa. Mas viver não é para amadores. Sabe por quê, amados? Porque ninguém vive o cumprimento da promessa de Deus sem luta. Ninguém vive o cumprimento de uma promessa de Deus, preste atenção, sem encontrar diversos obstáculos, sem encontrar inimigos, sem encontrar adversários. Eu vou falar para você nessa noite, porque eu não tenho muito tempo para pregar numa vigília, porque na virada de ano a gente tem que estar de joelho para passar o restante do ano de pé. Então, quero tentar ser preciso. Primeiro adversário dele, seu, é o mais conhecido de todos. O nome dele é o diabo, ou então Satanás. A palavra diabo, ela vem do grego, diabolos. Etimologicamente significa o que separa, o que atira para longe, o que rasga, o que condena. Satanás significa, por sua vez, opositor, aquele que se opõe, que resiste contra. E eu quero dizer, que você não vence aquele que separa, você não vence aquele que atira para longe, para que você não tenha acesso, você não vence aquele que rasga os seus projetos, você não vence aquele que quer te condenar pelos seus pecados, enquanto Deus, se você se arrependeu, já pegou os seus pecados e já lançou nas profundezas do mar, e Jesus já pegou o escrito de dívida que havia contra você, e como diz a palavra em Colossenses, já riscou e anulou. Quem pode dar um glória a Deus, dá um glória a Deus. Então você não vence esse adversário se você não tiver Jesus com você, porque Jesus é o mais valente, Jesus é o mais forte, ou melhor, Jesus é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz lá em Apocalipse a respeito de uma determinada batalha, e aonde a Bíblia revela o seguinte: eles o venceram. Venceram a quem? Ao inimigo, ao nosso inimigo número 1, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Quero falar para você o seu segundo inimigo. O seu segundo inimigo, sabia quem era? É você mesmo. Fala para quem está do seu lado, diga: o meu segundo inimigo sou eu. Porque tem uma parte sua, uma parte minha que luta para que eu não consiga romper. Uma parte nossa que diz o seguinte: você não consegue, você é incapaz, isto é difícil, isso é impossível, isso vai dar muito trabalho, isso é cansativo. Tem uma parte sua que tenta te auto-sabotar. Tem uma parte sua que é tentada a se unir, a te levar a ter relacionamento com pessoas e coisas que não vão colaborar para o plano que Deus tem para você ser bem sucedido. Então, um dos adversários que você tem que vencer é esse lado que tenta destruir o outro lado, que é mais do que vencedor. O outro lado que pode dizer aquilo que está em Joel: diga ao fraco, eu sou forte. O outro lado de você que Deus diz lá em Filipenses, através do apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o seu lado espiritual lutando contra a sua natureza pecaminosa. Quem pode levantar a sua mão e dizer: em nome de Jesus, o meu lado espiritual vai vencer a minha natureza humana pecaminosa? Quem pode dar uma glória a Deus? Dá uma glória a Deus. O terceiro inimigo são pessoas que torcem contra você. São invejosos, cobiçosos, amaldiçoadores. Nesse caso, eu quero lhe dar um conselho: pegue o limão e faça dele uma limonada. Como assim, pastor? Tem alguém que quer
que você fracasse? Então diga, é agora que eu vou dobrar o meu esforço para vencer. Alguém que aqui sabe de alguém que quer o teu fracasso? Levante a mão. Diga, é agora que eu vou dobrar o meu esforço para vencer. Todas as vezes que você sentir que está fracassando, se lembra daquela pessoa que vai dar risada de você. Vai dizer, ó, eu sabia que ele não ia conseguir. Eu sabia que ela não ia continuar na igreja. Eu sabia que ele não ia para frente. Eu sabia que mesmo na igreja ele ia ou ela ia ser derrotada. E aí quando você se lembrar dessa pessoa, redobra as energias. E isso você vai canalizar como um fator motivador. Davi, sabe o que é que ele fazia? Davi, ele pedia a Deus, Deus, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Ou seja, os que torcem pela sua queda precisam estar vivos para ver que você está de pé. Os que torcem pela sua queda precisam estar vivos para ver você no palco e eles lá na plateia da vida, tendo que ver o brilho de Deus na sua vida, a presença de Jesus na sua vida e ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Cadê aqui aqueles que servem ao Senhor? Joga a mão para cima e dá glória. Dá para dar glória junto com as palmas. Dá para dar alegria. Eu grito de júbilo. Mas nada na Bíblia é por acaso. E não é à toa que nesse trecho do livro de Josué, pastora Maria, nesse capítulo 1, essa expressão forte aparece 3 vezes. Repete comigo, diga, no capítulo 1 de Josué, a palavra forte aparece 3 vezes. Você não vai conferir agora, mas grava aí. Versículo 6, ela aparece. Versículo 7, ela aparece. Versículo 9, ela aparece. A palavra hebraica, traduzida como forte, ela tem uma conotação de braços fortes. Faz assim com os teus braços e diga braços fortes. Oi, irmão, não faz assim não. Isso é braço forte, né? Tem uns bebezinhos aí que tem, deixa eu me organizar aqui com esse tablet para ficar bonito na foto. Mas foca aí na mensagem, ó. Faça assim, ó, braços fortes. Pronto. Então a palavra hebraica, que a gente traduziu para o português como forte, ela significa, em outras palavras, braços fortes. Não é somente forte, mas ela referencia o nosso braço. E por que braço, pastor Antônio? Braço para trabalhar. Cada coisa que eu falar aqui, quem for dizendo amém vai receber. Tá bom? Se for para o braço forte para trabalhar, você não dizer amém, na hora de trabalhar você vai estar com o teu braço molenga. Tá bom? Mas se você disser amém na hora do trabalho, o braço está forte. Pela fé, vamos fazer esse exercício espiritual? Então vamos lá. Braços fortes para quê? Para trabalhar. Braços fortes para quê? Para lutar. Braços fortes para quê? Para semear. Mas também braços fortes, pastora e meus queridos ministros de louvor, para colher aquilo que nós plantamos. Braços fortes para quê? Meu querido diácono, para que se for necessário se defender. Braços fortes para quê? Para louvar ao Senhor. Fortes para quê? Quer aplaudir a Deus? Vai aplaudir ao Senhor. Eu vou mudar a forma de usar agora. Vou usar agora estilo chave. Chave, aliás. Pistola. Obrigado. Peraí, um segundo só. É porque o prendedor aqui arrebentou. Essas coisas de hoje vai encolhendo, eu não sei porquê. Eu não sei se encolheu ou eu enlargueci. Então vamos lá. Braço forte para
para você vir até o altar de Deus e devolver a 10ª parte daquilo que Ele vai dar. Porque quando Jacó fez o voto do dízimo, Deus arrebentou a vida dele no bom sentido. E aí, se você continua lendo a história, a nova história na vida de Jacó, você vai ver que Deus enriqueceu aquele homem que saiu fugido da sua casa sem nada levar e dormiu ali naquele lugar que depois ele chamou de Betel, e naquele lugar que ele estabeleceu uma aliança com Deus, inclusive de ser dizimista, foi que a vida dele começou a ter uma grande virada. Braços fortes para quê? Para ofertar. Braços para quê? Como os do bom samaritano, para serem estendidos, ajudando a quem está caído. Levante os seus 2 braços e grita comigo, diga: braços fortes. O braço pode estar forte, mas a voz está fraca. Fala: braços fortes. Não é só levantar a mão, punho fechado. Vamos lá. Braços fortes. De novo, braços fortes. Mais uma vez, braços fortes. Dá um glória a Deus. Mas tem uma outra palavra, Wilson, que traduzida do original para o português a gente chama de corajoso. Mas o sentido da palavra no original traz a ideia de pernas firmes. Bata a mão nas suas pernas e diga: pernas firmes. Se puder bater nas duas, você vai profetizar nas duas. Isso como o irmão Ailton fez, diga: pernas firmes. Você sabe o contrário de pernas firmes? Pernas o quê? Fala. Pernas fracas, pernas trêmulas. Pernas trêmulas são típicas de pessoas medrosas. O primeiro sintoma de uma pessoa com medo são os joelhos enfraquecidos e as pernas começam a tremer. Em outras palavras, Deus está falando para esse homem que tinha um baita desafio pela frente: Josué, tenha coragem. Isaías e o autor de Hebreus citam as mesmas ideias da seguinte forma. Isaías 35:3 diz o seguinte: fortaleçam as mãos cansadas e deem firmeza aos joelhos fracos. O escritor de Hebreus, por sua vez, diz o seguinte lá em Hebreus 12:12: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Em outras palavras, eles estão dizendo: tenham pernas firmes. Olha para quem está do seu lado e diga: tenha perna firme. E fale também de forma firme que você é um profeta, uma profetisa de Deus nessa noite, para abençoar quem está do seu lado. Quem toma posse dessa palavra, joga a mão para cima e diga: eu recebo essa palavra na minha vida. Agora, pernas para quê, pastor? Deixa eu te dizer: pernas para se manter de pé, pernas para caminhar, pernas para correr, pernas para avançar e, se necessário, se defender, pernas para caminhar, para levar a semente do Evangelho onde houver um perdido, como dizia a nossa missionária Elias, sempre McPherson, a qualquer custo. Deus responde para Josué as suas principais perguntas, porque Moisés havia morrido. E agora Josué estava diante de um desafio, que era conduzir aquele povo até a terra da promessa. E Deus responde para Josué as suas principais perguntas da caminhada. Quais eram as principais perguntas que estavam na cabeça, na mente, orbitando em volta daquele homem? Presta atenção. Por quê? Para quê? Quando? E como? E antes mesmo de Josué fazer essas perguntas, pois sua intenção para com Josué e para conosco é levar-nos à terra prometida. Eu acho que você não entendeu, porque eu falei aos pedaços, talvez você não entendia, deu todo o contexto da frase. Deus responde para Josué todas as dúvidas que estavam girando em torno dele, em torno da sua cabeça,
antes mesmo de Josué perguntar, porque a intenção de Deus era fazer com que Josué levasse aquele povo à terra da promessa. Da mesma maneira que o desejo de Deus é que a gente chegue à nossa Canaã celestial. Então Ele nos dá às vezes respostas que às vezes a gente nem perguntou, mas Ele já, de forma prévia, já nos diz. E aqui, falando de braços fortes e de pernas fortes, eu não poderia deixar de me lembrar de um dos maiores pastores da história americana, um dos grandes líderes do movimento negro, mas do movimento negro que merece realmente reconhecimento pelos negros, e por que não dizer também pelos brancos, um dos pastores batistas mais conhecidos, Dr. Martin Luther King, que dizia: se não puder voar, corra; se não puder correr, ande; se não puder andar, rasteje-se, mas continue em frente de qualquer jeito. Fale para quem está do seu lado essas palavras que um dia saíram da boca de um homem de Deus que não se conformava com a injustiça. Diga para quem está do seu lado, diga: se não puder voar, corra; se não puder correr, ande; se não puder andar, rasteje-se, mas continue em frente de qualquer jeito. Glória a Deus! Mas por que isso, pastor? Porque há uma missão a ser terminada, há uma tarefa a ser concluída, há um propósito a ser cumprido. Repete comigo, diga: há uma missão a ser terminada, há uma tarefa a ser concluída, há um propósito a ser cumprido, e Deus está contando com você. A parte que ficou a cargo de Josué, depois da missão iniciada por Moisés até a sua morte, não era fácil. Por isso ele precisava ser forte e corajoso, de braços fortes e de pernas fortes. O que ele tinha como tarefa? O próprio Deus diz: porque você vai fazer esse povo herdar a terra. A parte que ficou a nosso cargo também não é fácil. Da missão dada à igreja primitiva e iniciada pelos apóstolos, também é extremamente difícil para nós. Temos que levar o Evangelho, temos que não se corromper com essa sociedade, temos que não nos conformarmos com esse mundo, temos que ser luz no meio das trevas, sal para este mundo que está entrando em estágio de decomposição. Temos que chegar até a nossa Canaã espiritual, temos que restaurar vidas, proclamar liberdade aos cativos. Então nós precisamos, levante seus braços e diga: braços fortes. Bate a mão nas pernas e diga: pernas fortes. De novo, braços fortes. Bate a mão na perna e diga: pernas fortes. Pela última vez, para arrebentar, diga: braços fortes. Pernas, diga: pernas fortes. Levanta as suas mãos e aplauda o Senhor. Para encerrar, eu quero falar só mais um ponto da mensagem. Temos que ser fortes e corajosos, pois há várias coisas que nos puxam para os lados, que nos puxam para os caminhos fáceis, que nos puxam para os atalhos perigosos. Que coisas são essas? As ideologias deste mundo, as que existem e as que vão surgir, que vão deixar você de boca aberta. As interpretações tendenciosas, equivocadas da palavra de Deus. Os achismos que têm se infiltrado dentro do Evangelho. Porque eu não acho nada. O que vale é o que Deus diz. Por isso que quando nós pregamos, nós nunca pregamos: eu acho isso. Não, a gente prega sempre com uma base bíblica, porque é o que Deus fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu aprendi isso há quase 30 anos atrás, se eu não estou equivocado no tempo, com um pastor português chamado pastor Fernando. Levante sua mão e repita comigo isso. Diga: eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso.
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora diga na ordem, diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, o que eu acho e a opinião dos outros não tem valor quando o Deus fala. Diga, porque a voz de Deus é uma sentença. Quem entende isso, diga amém. Então precisamos de braços fortes, precisamos de pernas fortes, porque também temos que lutar contra a opinião dos outros, principalmente dos ímpios que gostam de falar e que têm o poder de alcance, porque são famosos, são influencers, gostam de estabelecer modismos, dizer como você deve ser ou não ser, o que vestir, o que não vestir, como se comportar ou como não se comportar. Então, nessa noite, que você possa deixar-se ser escrito por Deus, mas também não tire de você a responsabilidade de coautor dessa história. Não deixe ou não jogue em Deus toda a responsabilidade. Não, você é coautor da história. Deus trabalhando com você. No livro de Atos a gente encontra várias vezes Deus, através do seu Espírito, trabalhando com os apóstolos, cooperando com os apóstolos, orientando os apóstolos. E nessa nova história, que começa daqui a pouco, que você vai ser forte e corajoso, seja coautor dessa história. Deus permite a você isso quando lhe deu o poder de decisão. E a sua história, como disse Paulo à igreja de Corinto, ela será escrita não com caneta Bic, como disse o nosso presidente, tornando a caneta mais famosa do que já era antes, mas a sua história vai ser escrita não com tinta, mas pelo Espírito de